a mensagem aos nossos corações. Deus possa estar abençoando, usando a serva do Senhor, e que sejamos abençoados pela palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu não sei o seu coração, mas o meu está extremamente aquecido. Esse louvor, ele tem a capacidade de nos levar muito perto de Deus. E se você puder, na semana, na sua casa, ouça, cante a plenos pulmões, sem se importar que o João está escutando e está vendo a gente desafinar, viu? O João não vai estar lá. Cante, louve ao Senhor, porque é esse louvor que Ele quer de nós. Aquele que sai do coração aquecido, aquele que sai do coração grato, aquele que sai do coração desejoso da presença dEle. Nós temos um tema hoje um pouco difícil até de entendimento, mas eu, com a graça do Espírito Santo, vou tentar pincelar algumas coisas a respeito do que aconteceu nesse livro, que é o livro de Oséias. E nós vamos ler primeiramente alguns versículos que são os de base da mensagem, mas ao longo da exposição eu também vou apresentando outros versículos do mesmo livro. Então, você não se preocupe muito com a leitura da Bíblia, porque às vezes a gente não tentar ficar procurando, né, o que o mensageiro da palavra está trazendo, às vezes a gente perde um pouco do que era importante. Mas é basicamente Oséias capítulo 6. Desculpa, gente, tem uma correria tão grande, eu ainda estou meio tremendo ainda. Minha cunhada e meu irmão estão ali de testemunha. Eu tinha medo até de não conseguir chegar hoje. Diz assim a palavra do Senhor a todos nós: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Preste atenção que agora é Deus falando. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Grande amado Deus, Senhor, nós estamos aqui tão desejosos, ó Deus, de que Tu fales conosco. Precisamos, ó Senhor, do Teu conforto, mas precisamos também, ó Deus, da Tua exortação. Precisamos, Senhor, do Teu acalento, do aquecimento do nosso coração. Mas sabemos também que muitas vezes precisamos da palavra mais dura. Em nome de Jesus, ó Senhor, faz de mim nesse momento um vaso. Faz de mim nesse momento, Senhor, um instrumento que falará através do Teu Espírito Santo. E que em nós, ó Deus, seja feito um coração
um coração desejoso de te receber, desejoso de receber a tua palavra. Nós precisamos de ti, Senhor, mais do que qualquer coisa. Nós precisamos do teu amor, da tua graça, mais do que qualquer coisa. E por isso, ó Deus, nos colocamos aqui, de maneira humilde, te dizendo: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que quiseres. E eu oro, Senhor, neste momento, no nome santo de Jesus. Amém. A gente tenta muitas vezes não entrar muito nos textos de Oséias, porque é difícil até de explicar os 3 primeiros capítulos que falam de um Deus que manda que o profeta faça coisas que para nós são de pouco entendimento. Então, para quem não conhece o livro, ou não sabe quem é, Oséias foi um profeta que atuou em mais ou menos 720 alguma coisa antes de Cristo. O período em que Oséias profetiza é um período extremamente conturbado para o povo de Israel. Eles acabavam de ter sido invadidos pela Síria e foram destruídos, quase dizimados. Lembrando que Israel é o povo do norte. Havia uma divisão já nessa época. Então havia Israel, que tinha como capital Samaria, e Judá ao sul, que tinha como capital Jerusalém. Oséias vai pregar nesse momento para o povo de Israel. Quando a gente ouvir muitas vezes a palavra Efraim, é de onde iniciou, é a tribo de Efraim, da onde iniciou o povo de Israel, essa tribo que ali estava. Mas voltando então, era um povo que estava extremamente destruído e que havia sido invadido por um povo pagão, por um povo que adorava Baal, por um povo que adorava ídolos estranhos, por um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. E os costumes, então, desse povo que invadiu Israel passaram a ser do povo de Israel. Israel sucumbiu aos prazeres, à prostituição espiritual, à infidelidade a Deus, sucumbiu à idolatria. Era tão grave a idolatria nessa época que dentro dos lares de cada hebreu havia um ídolozinho. Eles carregavam, inclusive, pendurado no pescoço, os ídolos de Baal. Os ídolos de Baal, não, o próprio ídolo Baal. E havia, então, nessa época, cultos a esse Deus e aos outros ídolos, e eram cultos extremamente ruins, se nós pensarmos em termos de moralidade. Não havia moralidade. Havia uma exacerbação da sexualidade. As pessoas não tinham mais limites. Isso é um povo que já conhecia a Deus, o Deus verdadeiro. Esse povo se esqueceu do que era necessário, esse povo se esqueceu do que havia prometido na aliança, esse povo se esqueceu de todas as coisas que havia de compromisso com Deus verdadeiro. A maioria daqueles que restaram em Israel estavam prostituídos. Essa é a palavra que é usada várias vezes no livro. E aí o que Deus faz então? Deus levanta um profeta chamado Oséias e diz para ele assim: Oséias, vai ali e toma uma prostituta para sua esposa.
Aí a gente pensa assim, gente, o que é isso? É o nosso Deus, o Deus da moralidade, o Deus que nos ensinou, né, nos seus mandamentos, a sermos extremamente éticos e dentro da moralidade. Como é que esse Deus pede ao profeta para ir tomar uma mulher prostituta? Existem vários caminhos de interpretação desse texto. Algumas pessoas, alguns estudiosos acham que o texto é só alegórico, é só uma história para mostrar como Deus queria agir com o povo de Israel. Outros, e eu estou, né, dentre esses que acreditam que não, que é uma história verdadeira. Porque, primeiro, existem nomes, né? Ele não vai e pega qualquer mulher, ele pega Gomer. O nome dela era Gomer. E ela tinha um pai. Na Bíblia diz o nome do pai dela, que é muito difícil, eu não sei nem repetir. Mas ela tinha um pai. Então, se ela fosse simplesmente uma prostituta, ela não teria mais a filiação. Ela seria uma mulher qualquer. Então, ela não era uma mulher qualquer. Mas, muito provavelmente, ela estava entregue aos ritos dos cultos de Baal. Por isso, chamada então de prostituta. Oséias, obediente, toma essa mulher e leva para sua casa. E com ela tem 3 filhos. Há indícios no texto da Bíblia que faz com que a gente acredite que apenas um deles era filho do próprio Oséias. Os outros 2, não. Já seriam frutos do adultério, já seriam frutos da prostituição, porque essa mulher sai de casa, larga o profeta, larga os filhos e volta a cultuar Baal. E volta para o templo para prostituir-se. Algum tempo depois, Deus fala assim para Oséias: vai lá e pega ela de volta. Aí a gente fala assim: mas meu Deus, o homem já passou por tudo aquilo e vai ter que pegar a mulher de volta. E ele vai. E ele não só pega ela de volta, ele compra ela. Ela estava no mercado de escravas já. Ele paga por ela. E não é pouco não. Ele paga. E ele a abraça. E ele a toma de volta. E ele a perdoa. E leva ela para sua casa. São os 3 primeiros capítulos desse livro. São 14 no total. Os outros 11 vão falar da infidelidade do povo de Israel. Quando nós vemos esse texto aqui no capítulo 6, é preciso lembrar que Deus estava muito bravo com o povo de Israel. Mas não era pouco bravo, não. Era muito bravo. Estava irado a ponto de dizer o seguinte, no capítulo 5, nos versos 13 e 14. Dura, eu consegui chegar lá. Ai, meu Deus, peraí, gente. 14 e 15. No capítulo 5, nos versos 14 e 15, Deus diz assim para Israel: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá. Está dizendo o quê? Que ele ia ser muito bravo com Israel e ia ser mais ou menos bravo com Judá. Porque Judá também estava no mesmo caminho. E eu o despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Aí nós entramos no capítulo 6. A ira do Senhor move de alguma maneira
o coração do profeta e o coração daquele povo, para que eles façam uma espécie de compromisso com o Senhor. Nesse compromisso que eles fazem, entre eles, aqueles que ali estão, aquela nação corrupta, infiel que ali está, diz assim para o Senhor, para cada um que ali está: vinde e tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Deus acabou de dizer para eles que ia despedaçá-los. Pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele vai fazer a ferida na gente, sim, vai, mas Ele vai ligar a ferida de novo. E depois então eles dizem assim: prossigamos no conhecimento do Senhor. Deus, que já estava bastante bravo, não aceita. Ele diz assim: escuta aqui, ó, isso tudo que vocês estão falando aí, ó, é balela. Não tem arrependimento no coração de vocês. Sabe como é o arrependimento de vocês? É como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada. Passou, secou, veio o sol, acabou, não tem mais resquício, não tem mais sombra daquilo que vocês falaram para mim. Porque Deus já tinha dito para eles, em momentos anteriores, que eles não conheciam, eles não buscavam conhecer o Senhor. E a palavra conhecer na Bíblia muitas vezes quer dizer um relacionamento íntimo. Então, quando eles dizem assim, conheçamos e prossigamos em conhecer, Deus diz assim: não é verdade, vocês não vão fazer isso não. Vocês vão continuar errando, vocês vão continuar sendo idólatra, vocês vão continuar sendo corruptos, porque isso está enraizado em vocês. Eu não enxergo arrependimento em vocês. E aí então Deus vai tratando a esse povo duramente durante todos os demais capítulos do livro, até o capítulo 14. O capítulo 14 é a reconciliação. Porque isso tudo tem a ver conosco. Quantas vezes nós erramos e pecamos, e o nosso arrependimento é efêmero. É assim, ó. Quantas vezes nós sabemos que as atitudes que tomamos não agradam a Deus, ou não vão nos levar mais perto dele, para que possamos conhecê-lo. Mas nós insistimos. E aí, quando vem o espinheiro, porque tem no capítulo 2, no verso 6, Deus diz assim: vou colocar uma cerca de espinhos em volta de vocês, para que vocês não saiam dessa vida que vocês estão tendo. Muitas vezes Deus coloca uma cerca de espinho no nosso redor. Essa cerca de espinho vai nos abater. Essa cerca de espinho vai nos trazer dor, vai nos machucar, vai nos arranhar, até o dia que a gente consegue, de alguma maneira, enfrentar, rasgando todas as carnes do nosso corpo. Mas nós saímos daquele pecado, nós saímos daquele espinheiro, nós saímos daquele momento que muitas vezes tornou-se um hábito e nós não enxergamos. Muito importante, e é tão importante que é citado por Jesus 2 vezes no Evangelho de Mateus, é o que Deus diz para eles assim: olha, vocês estão achando que eu quero sacrifício? Eu não quero sacrifício, eu quero
misericórdia. Jesus usa esse texto 2 vezes. A primeira vez, as 2 vezes para os fariseus. A primeira vez quando eles acham que Jesus não tinha que estar sentado à mesa com pecadores e publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos e pecadores era todo aquele que não cumpria a lei mosaica. Então seríamos todos nós. A segunda vez que Jesus cita esse texto, misericórdia quero e não sacrifício e não holocausto, é quando, com fome, os discípulos invadem mais ou menos, não é uma invasão, eles foram até um lugar onde havia uma plantação de milho e eles colhem o milho para comer. E era um sábado. E aí os fariseus de novo, como é que você deixa seus discípulos trabalharem no sábado? Cadê a lei que não está sendo cumprida? E aí Jesus diz, sacrifício eu não quero, eu quero misericórdia. E o que significa sacrifício primeiro? Vamos entender. Sacrifício quando muitas vezes a gente vem para a igreja por obrigação. Esse domingo eu não posso faltar à igreja porque as pessoas vão falar que eu faltei. Esse domingo eu tenho que ir à igreja porque o pastor precisa me ver. Esse domingo eu tenho que ir para a igreja porque é domingo de Santa Ceia e eu tenho obrigação. É uma vez só por mês, eu tenho obrigação de ir. Isso é sacrifício. Isso não é cultuar a Deus com amor. Com amor é todo culto que você presta a Deus primeiro no seu coração. E depois da porta da igreja para dentro. O que é sacrifício? Sacrifício é quando você vem e dá o seu dízimo, porque você é obrigado. E há tanto a se aprender sobre isso. O dízimo não é obrigação. O dízimo não é sacrifício. O dízimo é resposta de amor. O que Deus quer de nós não é sacrifício. Se o que você faz para Deus for difícil, for algo que não tem outra palavra, for um sacrifício, não é isso que Ele quer. Você precisa mudar isso em você. E quando Ele diz assim, não é sacrifício que eu quero, é misericórdia. O que é misericórdia? É amor. É amor pelo meu próximo. É amor pelo meu irmão que sofre. É amor pelo meu irmão que não sofre também. É amor. É eu vir para a igreja por amor à palavra do Senhor, por amor aos irmãos que eu vou encontrar, por amor ao louvor que vai aquecer o meu coração. Misericórdia é todo o ato que é feito com o coração. Misericórdia. A palavra córdia, o coração. Tudo aquilo que eu faço com o coração, com amor, é misericórdia. Então nós precisamos olhar para esse momento que Israel vivia e pensar assim: quando será que eu passei por isso? Ou será que eu estou passando por isso? Ou será que eu estou a um passo de passar por isso? De ser infiel no meu amor a Deus? De ser infiel no meu compromisso com Deus? De ser idólatra com as coisas que eu preservo mais do que as coisas de Deus? A idolatria, muitas vezes, ela é facilmente encontrada dentro dos nossos lares. Se eu deixo de vir à igreja, porque havia um compromisso na família, eu estou idolatrando a família. Se eu deixo que o meu trabalho, que muitas vezes pode ser diminuído, mas que eu deixo tomar conta da minha vida e tomo espaço de Deus,
eu estou idolatrando o trabalho. Se eu permito que qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer possibilidade de mudar o meu caminho para com Deus, se eu permito que essas coisas aconteçam, eu estou caminhando para a idolatria. A gente pensa que idolatria é só pegar o ídolo lá, botar lá na prateleira e orar, a rezar ou fazer sei lá o que fazem. A gente pensa que é só isso, a idolatria. Não. Quando eu penso mais em mim, quando eu estou dentro da igreja, e acho que meu cabelo tem que ficar mais importante do que a palavra que o pastor está falando, eu estou idolatrando a mim mesmo, o meu cabelo. Muitas coisas podem ser colocadas no lugar de Deus. A música do mundo, as coisas do mundo. Nós temos que ter um tempo para conhecer ao Senhor. Conhecer verdadeiramente. Ter uma relação íntima com Deus. Poder dizer para Ele assim: entra, Senhor, na minha casa, porque essa casa é tua. Entra, Senhor, porque este corpo é morada do Espírito Santo. É assim que nós temos que dizer a Ele. E esses dias eu fiquei muito feliz porque eu descobri uma coisa que eu não sabia. Mudando o som um pouquinho, depois a gente volta. A gente sempre ouve falar das mansões celestiais, né? Vamos morar nas mansões celestiais. Aí a gente imagina o quê? A gente imagina casas maravilhosas, lugares maravilhosos, aprazíveis, lindos, que é isso tudo que o céu nos reserva. Mas quando nós falamos da mansão em que vamos morar, somos nós. É o nosso corpo reformado, é o nosso corpo restaurado pela glória e para a glória, pela glória e para a glória. Eu achei isso lindo, gente. Quer dizer, a mansão celestial sou eu mesma. É você, quando nós estivermos lá e pudermos estar juntos. Voltando. Oséias abraça aquela mulher. Possivelmente com amor. Não foi só porque Deus mandou. Amor que a misericórdia de Deus ensinou a ele. Os homens eram levantados como profetas não por qualquer motivo, mas porque eram especiais para Deus. E sendo especial, o coração de Oséias devia ser um coração extremamente generoso. Por isso ele toma aquela mulher de novo, assim como Deus nos toma. Sempre. E sempre que nós erramos. E todas as vezes que nós nos arrependemos. Se nós nos arrependermos uma vez, 2 vezes pelo mesmo assunto, 3 vezes pelo mesmo pecado, 4 vezes pelo mesmo pecado, se esse arrependimento for genuíno, se esse arrependimento for trazendo reflexões à nossa vida, que vão mudando o nosso caráter, que vão moldando o nosso ser ao ser de Deus. Se isso for verdadeiro, Deus vai também nos tomar nos braços. E também vai dizer assim para nós: ó, Sônia, vem cá. Eu te perdoo, porque eu te quero do meu lado. Eu te perdoo, porque o teu nome já foi escrito. Eu te perdoo mais uma vez, porque apesar dos teus pecados já terem sido pagos na cruz pelo meu filho, você continua pecando, mas eu te perdoo porque você é minha filha. E Deus vai perdoar cada um de nós. Em cada momento que nós precisarmos desse perdão, e o nosso arrependimento for genuíno. Quando
Oséias volta. A tomar a sua mulher. Eu imagino o estado que aquela mulher estava. Você consegue imaginar? Ela estava sendo vendida como escrava. Ela já não servia mais para estar dentro do templo. Ela devia estar um bagaço. Ela devia estar totalmente arrebentada, magra, feia, já não servia mais para os homens. É assim que ele vai tomar essa mulher. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos diante de Deus. Mas ele diz assim para nós, ó: converte-te, ó igreja, converte-te ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído, mas converte ao Senhor. Eu sararei a tua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou de vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós que aqui estamos. E que a presença do Espírito Santo vá com você quando você sair daqui. Porque eu sei que aqui Ele está. Mas leve Ele junto com você para a sua casa. Leve-o para dentro da sua casa. Leve o Espírito Santo para o seu trabalho. Leve o Espírito Santo para o transporte onde você anda. Leve o Espírito Santo para dentro do carro que você dirige. Leve o Espírito Santo para dentro da creche, da escola que teus filhos frequentam. Leve o Espírito Santo para guiar a tua vida. E que assim seja para todos nós. Uma boa semana. Que Deus nos abençoe a todos.